Estar aqui mais uma vez, segunda vez que eu estou participando deste culto de louvor, e todas as vezes que a gente vem aqui é uma bênção. Deus fala poderosamente, que Deus continue abençoando a equipe de louvor, Deus continue abençoando o pastor Cairo, o pastor Eliana, todo o corpo de obreiro, nossos irmãos em Cristo, que Deus possa, através da sua misericórdia, continuar falando conosco, através também da tua palavra. Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, é a direção que o Senhor colocou ao meu coração nessa noite, a trazer para os irmãos. O louvor nos aproxima de Deus, e o homem, quando ele está perto de Deus, ele aprende a viver sobre a provisão do Senhor. E é isso que o Senhor vai falar conosco, é quando nós aprendermos a confiar nele totalmente, porque através de alguns processos que nós passamos, nós entendemos que existe um Deus que cuida e zela de cada um de nós. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 3, vamos ler o versículo 3 e até o 6. 1 Reis 17. Vou esperar para que todos possam estar acompanhando. Louvado seja o nome do Senhor. A presença dele é real em nosso meio. Amém? A palavra do Senhor diz assim: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Pode se assentar, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite. Nós vamos falar sobre um processo, um período, em que o povo de Israel estava passando por um dos momentos mais sombrios da época do povo de Israel. O povo estava se afastando da presença de Deus, o pecado e a idolatria estava crescendo de uma forma assustadora no meio do povo de Deus. Nós sabemos também que depois do reinado de Salomão, por causa do pecado e da idolatria, Israel foi dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. No reino do norte, o rei de Israel na época era Acabe, e nós também vamos saber que Acabe tinha sua esposa chamada Jezabel, uma mulher cruel, uma mulher que perseguia os profetas do Senhor. E quando chegou esse momento, então Acabe, influenciado até mesmo pelo seu casamento, passa a viver conforme a adoração de Jezabel aos outros deuses. Consequentemente, o povo de Israel também estava se afastando da presença de Deus, praticando o pecado e a idolatria. É nesse momento que a palavra do Senhor vai dizer que o processo que o povo de Israel estava passando, nós olhando o cenário, vai ver que o momento é delicado, o momento é difícil. Presbítero, mas por que essa palavra no culto de louvor? Você vai entender, apenas uma introdução para que você possa entender que quando nós estamos no cuidado de Deus, nós precisamos confiar que Ele tem a provisão sobre as nossas vidas. E quando o povo de Israel estava passando por esse processo, quando parecia que nada mais ia acontecer, aí o Senhor levanta um profeta chamado Elias, com autoridade, cheio do Espírito Santo, para entregar um recado para aquele rei. Aí Elias chega diante do rei Acabe, cheio do Espírito Santo, e ele vai chegar diante dele e vai falar assim: vive o Senhor Deus, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá segundo a minha palavra. Elias fala para Acabe, e Acabe olha aquilo e pode pensar: mas que afronta é essa? Quem é esse que está dizendo segundo a tua palavra? Quem sabe Acabe não conhecia quem era aquele homem que estava à frente dele. Semelhantemente a muitos que têm tocado no ungido de Deus, muitos olham alguém e prejulgam pela sua aparência, e mal sabem que estão tocando em ungido do Senhor. Acabe olhou Elias falando aquilo e disse: quem é esse? Mal sabia ele que era um profeta de Deus, era a palavra de Deus que estava saindo da boca de Elias. E Elias diz: não vai cair uma gota de chuva, e segundo a minha palavra, enquanto eu não falar, não vai cair uma gota d'água nessa terra. Acabe agora
fica olhando aquilo e não consegue entender. Elias também, agora automaticamente, apenas a introdução, irmão, automaticamente ele vai passar a ser perseguido. Assim como os outros profetas, Jezabel agora, que era a cabeça de Elias. Elias agora afrontou ao rei Acabe. Mas mesmo com tudo isso, a palavra vai dizer que o rei Acabe não amoleceu seu coração e não se prostrou ao Deus de Israel. Agora Elias, olha só, agora Elias vai passar a viver um processo. Um processo que eu e você temos que passar. O processo que seja você profeta, seja você levita, seja você pastor, seja você obreiro, membro, nós temos que passar por este processo. Que processo é esse, missionário? É o processo do ribeiro. O processo de Querite. Você vai entender diante dessa palavra que o Senhor está querendo falar conosco. Agora, quando Elias fala isso ao rei Acabe, o Senhor agora, em provisão do Pai, Deus envia Elias ao ribeiro de Querite. Querite significa cortar, colocar no tamanho certo. Agora Elias vai ser moldado. Elias agora vai passar por um processo diferente. Elias vai ser cortado. A sós com Deus o profeta seria moldado. Mas aí tem aqueles que possam perguntar, mas o que Elias precisava ser preparado? Não era um profeta do Senhor? Não era um escolhido do Senhor? Mas todos nós precisamos passar por processo, para que nós possamos entender, até a viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Elias agora vai passar por um processo diferente. Não estaria pronto, caso não passasse por esse processo. Por quê? Porque esse processo é importante. Há certas situações e momentos nas nossas vidas que nós começamos a questionar ao Senhor e a dizer: Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que essa situação está acontecendo em minha casa? Senhor, por que essa luta chegou na minha vida? Por que eu preciso passar por esse processo? Você precisa entender que através desse processo, Deus vai estar te moldando, te preparando, para que você possa ser um obreiro ainda mais forte no dia de amanhã. Elias, um homem que quem olhasse para ele poderia ser, não precisava passar por processo nenhum, mas a palavra vai dizer no livro de Tiago 5,17, que Elias era um homem comum, sujeito às mesmas paixões que nós. Ou você acha que quando Elias foi levado àquele ribeiro, Elias não sentiu medo? Imagine Elias à noite, sozinho naquela caverna, e os animais que estavam em volta ali, as feras que poderiam devorá-lo. Você acha que Elias não sentiu frio? Você acha que Elias não ficou preocupado, o exército de Acabe o encontrá-lo e matá-lo? Você acha que Elias não olhava toda hora para o céu para ver se o corvo estava vindo mesmo, para entregar o alimento para ele? Nós estamos sujeitos a isso. Mas o que é lindo é entender que quando nós passamos pelo processo, mas estamos sobre a orientação e sobre a provisão de Deus, nada vai nos faltar. Tem muita gente passando por esse processo. Como assim, presbítero? Recentemente, muitos de nós ficamos isolados. Nós não saímos de casa. Muitos ficaram sozinhos dentro de um quarto. Enquanto o Senhor, eu meditava sobre essa palavra, o Senhor também, eu me assemelhava muito a esta situação que estamos vivendo. Porque muitos estão passando pelo processo de Querite, aonde agora é só Ele e Deus. Você já parou para pensar que muitas pessoas que são de classe média alta estão morrendo? Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de todas as áreas. Sabe por quê? Porque o Senhor está nos mostrando através desse processo com essa pandemia, que o seu dinheiro não vai te livrar desse Covid, que a sua posição perante a sociedade não vai te livrar desse Covid. O que nos faz escapar desta terrível doença é a provisão de Deus sobre as nossas vidas. E tem muita gente passando por esse processo agora. Tem muita gente que já passou por esse processo agora. Mas de uma coisa nós temos certeza, que quando passamos por esse processo, nós saímos mais fortes, mais confiantes, entendendo que existe um Deus que está conosco, e a providência vem dele, e tudo vem dele, e nada vai nos faltar. Elias agora está passando por esse processo. Mas olha só que interessante, já se passa um tempo, a terra em volta agora,
por causa que a chuva se cessou, é seca. Agora, o povo e toda aquela cidade em volta está com escassez de água, está com escassez de alimento. Mas olha só que interessante, é semelhante ao cenário que nós estamos vivendo. O nosso cenário, se nós olharmos em nossa volta, infelizmente muitos foram as pessoas que partiram, muitos foram as pessoas que perderam a sua vida por este vírus. Mas por que falar dessa pandemia? Porque é isso que nós estamos passando. E o processo que Elias estava passando é o que muitas das vezes estamos passando e não aceitamos. É o processo que nós precisamos passar. Estamos sendo moldados, cortados, porque querido significa cortar, para que nós possamos entender o quanto somos dependentes de Deus, para que nós possamos entender que sem Ele nós não chegamos a lugar algum. Agora Elias está passando por aquilo, e o cenário em sua volta não é animador, assim como o nosso neste momento. Mas estar sob a provisão de Deus é lindo, porque enquanto em volta de Elias, em toda aquela região tinha seca, Elias estava à beira de uma fonte de água. Se sentisse sede, a água estava passando perto dele. E se sentisse fome, presbítero, o Senhor mandava um corvo que vinha e trazia pão quentinho no bico para entregar para Elias. Quem é espiritual já está entendendo o que eu estou falando. Talvez muita coisa se passou durante esses 8 meses, 10 meses, durante essa pandemia. E o cenário em nossa volta não é dos melhores. Mas o Senhor não deixou faltar nada para você. Talvez você que me acompanha pelo YouTube, quem sabe a sua despensa ficou até mesmo um pouco escassa, mas não faltou o arroz e o feijão para você. Por quê? Porque o Senhor mandou a providência para a tua casa. E se for preciso vir um corvo lá de cima para trazer o pão para você, ele vai trazer. Já passou por situações que muitas das vezes você abriu o armário de casa, ou às vezes precisou de um dinheiro para comprar um remédio ou fazer um exame e não tinha, mas de repente aparece alguém de onde você menos imagina e te entrega a bênção? É a provisão de Deus na tua vida. Às vezes nós olhamos e nos desesperamos e dizemos: Senhor, o que vai ser de mim agora? Aí o Senhor prova que é conosco e envia alguém que você menos esperava e diz: aqui o Senhor lhe ordenou. Ele mandou te entregar isso aqui. Isso é a provisão de Deus. É isso que Elias estava vivendo naquele processo de Querite. Porque quando sentia fome, vinha o corvo e trazia o pão. Se sentia sede, tinha água em abundância passando perto dele. Enquanto o resto da região estava passando escassez. É isso que o Senhor está querendo falar nessa noite. Enquanto você estiver sob a provisão de Deus, não vai faltar nada na tua vida. Não vai faltar nada na tua casa. Não vai faltar nada para você, porque o Senhor é que manda a providência para a tua vida. Elias está passando agora, e talvez quem sabe olhasse para o profeta Elias, o povo dizia: agora já era para Elias, morreu, não tem como escapar desse exército. Se não morrer pelo exército, vai morrer por falta de água, vai morrer por falta de alimento. Talvez olharam para a igreja e disseram: agora eu quero ver o que vai ser da igreja durante essa pandemia. Quem sabe o inimigo olhou para a igreja e diz: agora eu quero ver o que vai ser da igreja, toda fechada, não tem culto, passamos por um processo, um momento em que não poderia ter cultos, mas a igreja ainda está de pé. Muitos se enfraqueceram, sim, muitos se esfriaram na fé durante esse período, sim, mas aqueles que ainda estão firmes, estão mais fortes e entendendo que cada vez está mais próximo a vinda de Jesus. A irmã falou algo interessante aqui: nós precisamos ter anseio, ou seja, nós precisamos desejar a volta de Cristo, porque aqueles que olham os sinais que estão em nossa volta entendem que isso é apenas o começo dos sinais, que Jesus está vindo para buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Cadê os salvos aqui nessa noite? Se prepare, porque Jesus vem buscar a igreja. Satanás pode ter pensado: acabou agora. Mas enquanto se fechava a igreja, o templo, em cada lar, aqueles que permanecem firmes, estava acontecendo um culto em cada casa. Porque a igreja não é essas paredes, a igreja somos eu e você. E ainda que feche a porta da igreja,
Ainda que estejamos em casa, no hospital, no trabalho, no ônibus, a igreja vai continuar adorando, porque a igreja somos nós e ninguém pode calar a igreja. Olha, eu sei que a palavra vai dizer, Mateus 16, 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós lemos esse versículo, muitos são aqueles que interpretam que o inferno não vai conseguir atacar a igreja. Muitos interpretam que o inferno vai vir contra a igreja. Mas quando nós analisamos aqui que as portas do inferno, o que é a porta? Porta não é instrumento, não é ferramenta de ataque. Porta é uma ferramenta de defesa. Se você não quer que o bandido entre na madrugada na sua casa, você vai fechar a porta e trancar. É por isso que o Senhor diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Muitos estão esperando que o inferno venha enfrentar a igreja, mas é o inferno que vai ter que tomar cuidado, porque a igreja vai vir e vai quebrando tudo, e vai enfrentando tudo, e vai vencendo, porque o inferno não consegue ter mais força que o povo de Deus. Culparam a igreja pela pandemia, culparam o povo de Deus. Tem muita gente que não suporta mais a igreja, não suporta o som da igreja, não suporta o movimento na frente da igreja. Tem muita gente culpando a igreja pela pandemia, que está discernimando o vírus. Mas na verdade isso é só o sinal de que está próximo à vinda de Jesus. Eu sempre costumo dizer isso, essas pessoas que se incomodam com o povo de Deus, vai chegar o dia em que elas irão procurar, e não vai mais encontrar nós vemos aqui. Essas mesmas pessoas que se incomodam tanto com o povo de Deus, vai chegar um dia que adentrarão por essas portas e desejarão ouvir essa palavra, mas não vai ter mais ninguém deste lugar. Porque nós estamos nesse mundo, nós até usufruímos de algumas coisas desse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos apenas peregrinos e tem uma terra que está sendo preparada para mim e para você. Aleluia. Quem quer morar no céu aqui? Quem quer morar? Para morar no céu, precisa primeiro ter o céu dentro de você. Tem muita gente, eu quero ir para o céu, eu vou morar no céu, mas primeiro o céu precisa estar dentro de nós. É por isso que nós temos saudade do céu. Porque como nós temos, o pastor Roberto sempre fala isso, como ter saudade de um lugar que nós ainda não vimos, é porque nós somos de lá. Ainda que não vimos lá, mas nós temos o céu dentro de nós e sabemos que um dia nós estaremos lá junto com o nosso Senhor. Todos nós passamos por querite, lugar de corte, de molde, olha só. Também lugar de intensificar a comunhão. É interessante o quanto as pessoas falavam antes dessa pandemia e diziam, eu não tenho tempo mais para estar na igreja. Eu não tenho mais tempo para orar. A correria, o meu trabalho, os afazeres, a família. Eu vou quando der tempo, quando sobrar. O interessante é que quando o Senhor prepara alguns processos na nossa vida, e nesse momento que passamos por querite, é o momento que nós entendemos que ali, verdadeiramente, o Senhor está querendo falar conosco. E de repente, quando começou essa pandemia, aquele que não tinha mais tempo, passou a ter tempo de sobra. Aquele que falava que não vinha mais para a igreja, que não orava mais porque o trabalho não deixava, ele passou a não poder ir mais para o trabalho e ficar dentro de casa. Precisou o Senhor parar o mundo inteiro para que possa despertar o seu povo, passar em querite para entender que sem comunhão com o Senhor você vai se enfraquecer. Aquele que não orava passou a orar. Aquele que orava pouco passou a orar mais. Por quê? Porque estamos passando pelo processo. Elias estabeleceu grandes diálogos naquele período. Elias falou, desabafou, chorou, foi acalentado por Deus, chorou, sorriu, estabeleceu grandes diálogos à beira daquele ribeiro. E pôde conhecer e entender que existe um Deus que estava cuidando e zelando dele. O Senhor permitiu todo esse processo para que eu e você possamos entender que Ele é quem cuida de nós. É Ele que zela por mim e por você. E muitos foram aqueles que desceram à sepultura,
Mas você permanece aqui de pé porque o Senhor mandou a providência para você. Ele cuidou de você, Ele zelou por você. E ainda que tantos perigos estejam em nossa volta, Ele sempre está cuidando de mim e de você. Elias agora fica mais preparado. Elias agora fica mais fortalecido, está mais íntimo a Deus. Alguns de nós tivemos aí a situação de poder também pegar esse vírus. E muitos conhecidos pegaram esse vírus. Eu peguei esse vírus. E uma coisa eu posso falar para você. Eu era uma pessoa antes do vírus e outra depois do vírus. Porque enquanto eu estava isolado, aumentou ainda mais a minha comunhão com o Senhor. E eu tenho certeza que cada um que pegou esse vírus saiu de uma forma diferente. Quem passou por esse processo entende que o Senhor é que deu a provisão e mandou a providência e não deixou que nós fôssemos perecer. Porque quando nós estamos ali, ninguém pode ajudar. Ninguém pode chegar perto. Ninguém pode pagar algo para você sair daquele lugar. Não, você fica totalmente dependente da providência de Deus. Elias estava passando por esse processo, mas chega um momento que eu tenho que falar para você. Talvez você entrou por essas portas hoje, e enquanto eu estava ali, Deus falava ao meu coração que há pessoas aqui com o coração amargurado. Pessoas que estão amargurados, e entrou por essa porta, e você sabe que Deus está falando com você. Você está passando por um processo difícil na tua vida, mas através dessa palavra o Senhor está te dizendo, tudo tem início, tem um meio e tem um fim. Elias foi chamado para ali. Elias ficou um tempo ali, mas chegou o momento de Elias sair daquele lugar. Esse processo que você está passando está chegando ao fim. E Deus vai te entregar vitória. Assim como Ele entregou a Elias, Ele também vai te entregar a vitória. É interessante que enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor dizia, há muitas pessoas que estão passando por esse mesmo processo. Pessoas que ainda não entenderam o propósito de estar passando por isso. Mas através dessa prova, através desse ribeiro, o Senhor vai provar que Ele é Deus na tua vida e está cuidando de você. Agora a água seca, porque não tem mais chuva há algum tempo. Ué, Deus abandonou Elias? Não. É apenas um sinal de que é momento de sair dali. É apenas um sinal de que é o momento de andar. Há momentos que é tempo de nós levantarmos a cabeça e prosseguir. Jesus, Ele sempre nos ensinou isso. Jesus sempre andava. Jesus sempre passava. Jesus nunca ficava muito tempo parado em um lugar. Por quê? Porque Jesus sempre tinha um alvo. Jesus sempre estava andando e sempre uma grande multidão o acompanhava. Há momentos de parar? Sim. Há momentos de você descansar? Sim. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, é momento de você levantar a sua cabeça e prosseguir. O Senhor estava dizendo a Elias, prossiga. Agora vá a Serepta. Olha só o processo, estamos finalizando. Vá para Serepta. Lá vai ter uma viúva que vai te ajudar. É momento de você sair deste processo. É momento de você sair dessa luta. Sair desse lugar. Mas como eu vou sair desse momento, presbítero? Levanta a tua cabeça. Sacode a poeira. E diz assim, Senhor, agora eu vou prosseguir. A luta foi grande, a prova foi imensa. Eu quase pereci, mas o Senhor me sustentou. Agora é momento de andar. É momento de prosseguir. E é isso que Elias fez. E eis que te enviarei ali uma mulher viúva que te sustente. Ao chegar à porta da cidade, ali estava uma viúva apanhando lenha. Olha só que beleza. Quem sabe Elias disse, se tem lenha, tem fogo. E se tem fogo, então porque tem comida. Vai fazer alguma coisa para mim. Mas na verdade aquela viúva também não tinha quase nada. Apenas um pouquinho de farinha. E ela diz, eu só tenho isso e eu vou fazer para que nós possamos em seguida morrer. Elias vai olhar aquilo e talvez se ele não tivesse passado pelo processo de Querite, quem sabe ele dizia, Senhor, foi essa pessoa que o Senhor me enviou, que não pode me ajudar se não tem nem para ela, e quem sabe ele poderia desistir. Mas Elias já havia passado pelo processo do ribeiro,
entendia que o Deus da provisão, quando Ele prepara algo para você, vai acontecer, ainda que os seus olhos não estejam vendo, mas o milagre vai acontecer. Talvez você está passando em uma fase, está olhando e dizendo, como vai acontecer o meu milagre? Como vai acontecer? Eu não vejo uma saída, eu não vejo nenhuma perspectiva, mas assim como o Senhor enviou o milagre, assim como o Senhor fez com que o sobrenatural acontecesse para Elias e para aquela viúva, Ele também vai fazer na tua vida, para que você possa entender. Quantas palavras o Senhor vai precisar falar aqui nesse altar? Que Ele cuida e zela de você, que a providência vem dEle, que o cuidado é dEle, que Ele zela por você e por sua família. Quantos pregadores o Senhor vai precisar trazer aqui nesse altar, para que você possa confiar totalmente nele? Quantas portas o Senhor ainda vai ter que abrir para você, para que você possa entender que Ele está com você? O Senhor está falando com pessoas aqui. Quantas vezes, quantas palavras o Senhor ainda vai ter que usar alguém para falar para você, para que você possa entender que você não está sozinho nesse processo. Eu confesso que eu relutei algumas vezes para trazer essa palavra. Confesso que não tem muito a ver com o culto de louvor, mas há pessoas aqui que estão passando por esse processo e precisam ouvir essa palavra. Porque muitos deixaram de confiar no Senhor. O Senhor deu tantas provas que foi com você. Passamos por tanta coisa durante esse ano e você está aí de pé. E por que duvidar do mesmo Deus que te sustentou até aqui? Por que duvidar que Ele ainda vai te sustentar daqui para frente? Se Ele já operou tanta coisa na sua vida, se Ele já abriu tanta porta para você, por que tu está duvidando? O mesmo Deus que operou o milagre no passado é o mesmo Deus que opera hoje. É o mesmo Deus que está com você nesta caminhada. A palavra vai dizer que ela fez aquele pão, ela fez aquele bolo para o profeta e o Senhor multiplicou sobre a vida dela. As bênçãos foram grandes. E sabe o que é mais interessante nessa palavra? Que agora eu passo a ver Elias como um corvo. Elias foi alimentado no processo do ribeiro pelos corvos. Agora Elias está sendo o corvo para aquela mulher. Porque Elias não só veio ali para se alimentar, mas veio também trazer a bênção para a vida daquela mulher. Está vendo como o Senhor prepara situações e momentos e processos para que nós possamos entender que Ele cuida de tudo? E Ele a trabalha de uma forma que o homem muitas das vezes não entende. Mas Deus está trabalhando. Você perguntou para Deus assim, Senhor, quando é que vai acontecer o meu milagre? Quando é que a minha vitória vai chegar? Mas o Senhor está falando através dessa palavra, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja entendendo, Ele está te preparando e trabalhando para que você possa confiar mais nele. Elias saiu diferente do processo do ribeiro e quando ele chegou a Serepta, ele teve estabilidade o suficiente para confiar que ainda que aquela viúva não tivesse nada, ela era uma ferramenta nas mãos do Senhor para que pudesse abençoar a ele e para que ela também pudesse ser abençoada. Quem já passou pelo processo do ribeiro sabe que ainda que você não veja nada à sua frente, o Senhor vai preparar uma providência para a tua vida. Deus não vos deixará ser tentado além do que as pessoas suportam. Ele dará o escape. Ele não vai te entregar uma luta que você não possa suportar. Se Ele te entregou esta batalha é porque Ele sabe da sua capacidade. Elias afrontou o rei Acabe. Em seguida, o profeta do Senhor foi passar um processo sozinho na caverna. Talvez ele poderia, se fosse com ego, até mesmo uma personalidade forte, ele poderia dizer, Senhor, eu sou um profeta escolhido do Senhor, o Senhor me chamou para ficar aqui sozinho? Morrer aqui neste lugar? Mas Elias confiou e entendeu que através daquele processo, ele sairia mais forte e confiante na providência do Senhor. Se coloque de pé. Minha esposa trouxe um louvor para cantar aí. Quero que ela louve esse hino. Enquanto ela louve esse hino, eu quero que você coloque a mão ao seu coração.